22 9 99 67 53 09. Muito bem, agora são 8h08. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Hoje neste programa, recebendo aqui o Dr. Charbel Cury, ele que é médico infectologista e é o subsecretário de... Deixa eu ver que essa mudança aqui, se não tiver o nome certo aqui, eu não decorei ainda não. Subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária, conversando conosco. Tem várias intervenções aqui, Arnaldo, também na nossa página no streaming. A gente traz algumas delas daqui a pouco também, tem no grupo de WhatsApp, enfim. Né? Agradecemos a todos aí pela participação, e eu acho que o que é mais importante nesse momento é o debate, é a conversa, é a troca de ideias e informações. Precisamos encontrar solução, não é hora de encontrar o culpado, né? A pergunta que eu fiz, doutor Charbel, fechando o primeiro bloco para abrir esse segundo agora, se tem a segunda dose, está aguardada, ou se pode até guardar, não sei qual o procedimento dessa logística aí, para quem tomou a primeira dose. Como é que está essa situação? Vamos lá. Aqui agora, no dia 18 de fevereiro, né, o Ministério da Saúde fez até um anúncio falando que não precisaríamos guardar mais as segundas doses e tal. Mas por uma questão que eu fiz um debate lá grande com o Rodrigo, com nossa equipe, a Roberta, a Viviane e o pessoal, a gente discorda e concorda ao mesmo tempo. Por quê? Vamos lá. Até o dia 18 de fevereiro, que é quando o Ministério da Saúde anuncia que as vacinas de segunda dose a gente pode usar, não precisando guardar, porque o Ministério já está com uma certa rotina, e realmente está mesmo. Toda semana está chegando vacina, né? Cada semana chega um pouquinho, tá, aos pouquinhos estão chegando, que o Butantan agora já engatou na produção, né? Está produzindo direto. Está prometendo 5 milhões de doses ainda agora em março. A gente tinha aguardado, mas aí eu vou explicar para vocês a parte imunológica. Não há estudo que comprove que caso uma pessoa que tenha tomado lá no início da campanha em janeiro e tenha passado um mês, porque a Butantan é um mês, até 28 dias, a gente perca essa dose. Então, por uma segurança desse profissional que tomou, esse idoso que tomou, né, pode ser 90 anos, a gente guardou a segunda dose para as pessoas lá atrás. Mas agora para frente, a gente não está guardando. E também, muitas estão vindo AstraZeneca. E a AstraZeneca são 3 meses de duração da segunda dose, o que nos dá uma certa tranquilidade, porque eu tenho certeza que daqui a 3 meses a situação vai estar mais tranquila, justamente porque o fundo COVAX, que é o Fundo Mundial de Distribuição de Vacinas, prometeu aí até o meio do ano trazer uma quantidade boa de vacinas para a gente. Né? Acho que são 14 milhões aí de doses para o Brasil. É um fundo, né, que distribui vacinas. Aí vai ter AstraZeneca, tem a vacina também da Índia, tem uma vacina da Índia também, e vai ter vacina da Rússia. A Sputnik também vai desembarcar no Brasil. Quanto mais, melhor. Por quê? Quanto mais você demora nessa logística para aplicar, você tem um problema na história. Qual é o problema? Você gera mutações e variantes. Quanto mais o vírus está replicando, e mais o vírus faz o fitness, né, vai fazendo a sua replicação e passando, a vacina vai demorando para chegar, para bloquear a transmissão, você chega no impedimento conhecido como variantes, que são aqueles vírus que acumulam muitas mutações, e a gente já tem várias aí no Brasil, no mundo, né? Várias variantes dessas do mundo. Charbel, a gente vai falar já sobre essas variantes com você, possibilidade de circulação em campos, quanto que está a preparação para isso. Mas eu tenho uma pergunta aqui do Buchaú que também encaixa nessa sua resposta, sobre a questão de número de doses, guardar doses. Ele pergunta, não tem aqui no alcance a pergunta dele a íntegra, mas em resumo é o seguinte: quem já teve Covid, entra na frente da fila, na sua faixa etária, ou vai para o final da fila para abrir vez para quem ainda não teve? Buchaú, obrigado pela pergunta difícil de responder, tá?
Mas, regra geral, é pergunta inteligente demais. Travou aí ou caiu, Arnaldo? Eu tô pensando que é o meu aqui. Já Não, voltou, doutor Chábio. Por gentileza. Vamos lá. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Agora sim. Tá. Então vai para o meio da fila. Por que eu tenho orientado? Não há segurança da gente fazer a vacina logo depois de ficar doente. Então a gente tem orientado depois de 28 dias, depois de um mês de ficar doente. Porque se você fica doente com 10 dias, 15 dias, você está na fase ainda inflamatória, na fase ainda em que você pode ter sintomas. Tomar a vacina no meio de uma doença aguda deixa a gente mais confuso do que com respostas. E aí tem outro precedente, que é você tomar a vacina e estar dentro do período de incubação da doença. O que já aconteceu aqui em Campos, com vários médicos que tomaram e depois tiveram muitos sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo, e foram fazer o PCR, que é o cotonete, e deu positivo. Aí me ligaram, eu falei, olha, você está doente, a vacina você tomou coincidente, né? E essa é uma outra possibilidade. Agora, o que é interessante dessa história, as pessoas que tomaram a vacina sem saber que estavam doentes, elas melhoraram super bem. Essa é apenas uma observação simples, mas ninguém evoluiu mal, tá, galera? Então, mostrando que a vacina provavelmente pode ter um efeito atenuador, né? Assim como tem a vacina da catapora, quando você toma no curso da doença, ela tem um efeito atenuador. Então, a conferir, talvez Nélio, com a experiência dele, né, nosso mestre, ele possa falar um pouco sobre isso, que ele deve ter vendo muito isso também, ele possa falar mais. Mas o que nós temos observado na vigilância é esse comportamento da vacinação. E sim, até lá atrás, 18 de fevereiro, a gente guardou as vacinas para a segunda dose e a gente já fez aí quase 5 mil doses de segunda dose. Nós também falamos aqui sobre a educação no bloco anterior, sobre a questão do plano de vacinação profissional de educação. Agora tem uma outra categoria também, que é vinculada à prefeitura e que é muito atuante junto à população, inclusive em locais mais distantes do centro, principalmente na periferia, que é a questão da assistência social. E os assistentes sociais também se colocam aí como possibilidade de grupo de risco, uma vez que tem que fazer, as técnicas têm que fazer visitas às residências, tem as pessoas que buscam atendimento, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes até pessoas não tão esclarecidas, que não levam álcool, não usam álcool, não levam máscara. A assistência também entra aí em algum plano especial de vacinação? Tem uma faixa especial para esse tipo de profissional, Chardo? Essa é uma polêmica, tá? Porque dentro do escopo do Ministério da Saúde, a assistência social, ela foi vacinada lá nos hospitais, nas clínicas, todos os lugares, dispositivos de saúde que têm serviço social, eles foram vacinados. Entretanto, a gente fez um escalonamento das doses porque são muitos. Tanto assistente social quanto professor de educação física é polêmico. E nas reuniões do Ministério da Saúde, e eu participei de algumas delas, por que é polêmico isso? Porque o serviço social, ele é e não é do escopo da saúde. Você tem o serviço social em empresa, você tem o serviço social, por exemplo, na família assistência, você tem o serviço social não só no escopo da saúde, mas ele é universal, ele é dentro de uma série de outras estruturas fora da saúde. Por isso que, nesse primeiro momento, a gente fez nos hospitais, nas clínicas, porque o contingente é gigantesco. E quando a gente terminar agora essa semana dos idosos, a gente vai contingenciar para fazer neles também. A gente acredita que tem que fazer, porque eles estão sempre perto da população. Outro dado são os professores de educação física. Por quê? Segundo o Ministério fala, somente aqueles que estão ligados à saúde, ou seja, o que seria saúde? Segundo palavras do Ministério, tá? Tenho isso aí gravado. Saúde seria aquele professor de educação física que está ligado a uma UBS, a uma unidade básica de saúde, dando orientação de uma ginástica laboral para um idoso e tudo mais. Esse estaria no escopo da vacinação agora. E os outros posteriormente. Por exemplo, aquele que está lá
no CrossFit, fazendo lá na academia e tudo mais. E esse não estaria agora. Então, justamente por conta de educação física e assistente social estarem nessas duas divididas, né, nessas duas nuances, não teria vacina para todo mundo nesse momento. O que nós pretendemos ir antecipando durante as próximas semanas? Nutricionistas, veterinários, porque tem o hospital veterinário que está fechado, que é importante o trabalho, tá? Também, e é saúde, né? Essencialmente saúde. Agora, sempre tem aquela polêmica, mas a educação física trabalha com saúde, porque esporte é saúde, saúde é vida, né? Eu concordo, só que eu preciso que a gente vá tendo as doses para ir fazendo. No futuro a gente vai fazer em todo mundo, porque o profissional de saúde está no escopo do Ministério. Eu sempre trabalho, Arnaldo, com o regulamento embaixo do braço. Uhum. Ou seja, sabe futebol? Está jogando com o regulamento embaixo do braço? O que está escrito no manual técnico do Ministério é: esse profissional está garantido. Faremos nele. As doulas que acompanham o trabalho de parto, o técnico de saúde bucal, o instrumentador cirúrgico, o técnico de radiologia, são pessoas importantes que serão, ao longo das próximas semanas, vacinados. Então, a nossa estratégia irá compor eles também. Portanto, eu peço paciência, porque essa falta de vacinas não é culpa do município. O município apenas executa a política. Por favor, não briguem comigo. Eu não sou o culpado. Eu sou apenas o executor, tá? Esse ponto de que a vacina é do município, não tem a ver com o município, isso é distribuição, a gente sempre reforça aqui, né? Que é uma estratégia do Ministério da Saúde, essa distribuição, esse cálculo de distribuição, e vai chegando a conta-gota para o país inteiro, não só para Campos, o país inteiro está recebendo aí doses de pouco a pouco. Mas só para esclarecer essa questão da assistência, que eu queria falar mesmo dessas assistentes do governo, da prefeitura, essas que recebem a população, ou desses assistentes, que recebem a população em massa. Eles também vão ter que esperar mais um pouco, né? Porque, na verdade, a gente faria até... eu sempre sigo o Ministério. Se o Ministério tivesse me mandado a vacina, tipo, numa quantidade gigantesca na semana passada, eu já teria colocado eles essa semana. Então, a gente privilegiou os odontólogos, médicos, porque a gente achou que... E o psicólogo, porque a quantidade é pequena, perto dos outros. Então, o que tiver quantidade pequena, a gente antecipa. Por exemplo, você sabe quantos veterinários são na cidade toda ligados ao conselho? 280 e pouco. Não é grande, né? Agora, sabe quantos professores de educação física são ligados ao conselho? 1.600. 5 vezes quase a quantidade de veterinários. Então, imagina o CRES, que é lá do Serviço Social. Deve ser um absurdo. Então, a gente vai ter que fazer a quantidade de pouquinho em pouquinho, para todo mundo ir se adequando. No início, a gente fez até professor de educação física ligado à saúde, mas são aqueles que estavam na barreira sanitária, que estavam atendendo, né, os dispositivos da saúde, foram vacinados. Agora falta a galera que está fora do dispositivo da saúde. Por exemplo, ligados às secretarias, né, como a Secretaria de Esporte e tudo mais. Faremos. Gente, olha só, não tem uma pessoa que mais gosta de vacinar do que eu. Eu sou quase, né, um Oswaldo Cruz da modernidade. Só que eu não tenho vacina para isso. Essa semana a gente vai vacinar os idosos. Enquanto isso, a gente vai pontualmente começar os acamados. Que acamado a gente tem aí uma estratégia bem legal. Se quiser, eu posso explicar para vocês, tá? Justamente, eu queria falar sobre isso, porque quando foi anunciado idosos acima de 90, foi idosos e acamados, né? E até mesmo reclamação quanto a isso. A gente recebeu, acho que foi ontem, na redação, falando que fez o cadastro, mas ainda não recebeu a visita. Isso. Porque quando começa? Desculpas à população, porque a vacinação do acamado, ela é uma ciência. A nossa cidade tem 4.022 quilômetros quadrados. Se eu agendo um acamado lá em Ponta da Lama, e semana que vem vou lá com um carro fazê-lo, é um desperdício de mapa.
Então eu precisei esperar uma semana, 2 semanas, para que a gente pudesse já ter aí 500, 400 e cacete, mais de 400, na verdade tem 480, tá, agendados, e aí sim o planejamento está feito. Aí os próximos agendamentos a gente espera mais um pouco, faz. Então como é que foi o planejamento? Como que era antigamente? Não o governo Rafael Diniz não, tá? Até a gente mesmo lá atrás. Porque essa história da vacinação da Camado vem desde... eu estou comparando eu com eu mesmo, Pokémon possuído com evoluído, tá? Então, eu estou comparando a mim comigo mesmo. Então, eu estou comparando o Charbel de 2021 com o Charbel de 2009. Então, o Charbel de 2009 não tinha estratégia da família. Charbel de 2009 estava no início da gestão, que pegou lá da nossa amiga doutora Beth Tudesco, porque eu tenho profundo carinho, amor e respeito pela história dela. Mas na época, pelas limitações da época, limitações do momento, pela falta da estratégia, os postos eram apenas UBS simples, a vacinação era de uma forma muito pontual. Então você fazia o carro indo de casa em casa. Então por dia, Arnaldo, eram 20 vacinas na Camado. Você vai na casa, bate palma, entra, vacina, conversa com o idoso, conversa com a família, explica, faz o papel, vai embora, vai na outra casa. Em 2021, tudo mudou. Nós temos agora estratégia de saúde da família, nós temos agora toda uma estrutura de agendamento, rede social, informação em tempo real, a gente tem toda uma disponibilidade maior de velocidade de ação. Então, como é que ficou a estratégia do Acamado? Vamos lá? Em áreas de estratégia saúde da família, que são 10 estratégias, a gente já tem um mapa, porque já foi feito pela ligação das pessoas. Por isso que a gente ficou esperando para ligar e montar. Então, nessa área, a partir dessa semana agora, o enfermeiro da estratégia recebe a vacina e fala, olha, a vacina naquele endereço, naquele. Então vai ser bem rápido, porque em paralelo vai andar outro carro. E aí nos finais de semana a gente vai começar a fazer vários carros, assim, 3 carros ao mesmo tempo, fazendo, para a gente poder fazer 60 por dia. Ou seja, cada dia faz 20, cada carro. Então a gente vai tentar cobrir para, em tempo muito rápido, terminar todo mundo. Porque, por exemplo, Pilinca tem 20, Centro da Cidade tem 40, então o carro ali já faz logo 40, 50, e a gente consegue aí em um mês fazer. Porque antigamente, sabe quanto tempo levava o Acamado? 5 meses para terminar. A gente terminava em julho. Então agora a gente vai tentar terminar em 2 meses, no ritmo de agendamento. E a estratégia ajudando muita gente, né? Que vai ser importante. Não, é porque, por exemplo, também você falou dessas mudanças aí que vão acontecer na questão da vacinação. Nós demos destaque no primeiro dia de vacinação para 90 anos, a longa fila que se formou, 3 horas de espera, e tem também a questão burocrática, né, Charbel? Porque tem que chegar, verificar documento, preencher ficha. Teria alguma forma de agilizar isso? Por exemplo, a pessoa levar a documentação já preenchida e só apresentar? Ou se teriam que ter mais pessoas para preencher essa ficha? Eu acho que demora mais para preencher o documento. Acho não, tenho certeza, né? Para preencher a documentação do que para aplicar a vacina, né? Tem sim. Primeira coisa, como a gente está fazendo a estratégia da campanha com o carro andando, nós estamos terminando agora um agendamento online para que a pessoa já possa pré-preencher no carro mesmo. E nós reforçamos a equipe lá de Guarulhos, porque a vigilância sanitária, a doutora Vera, está fazendo um trabalho incrível, em que ela deixou 12 pessoas na fila para já fazer o pré-cadastro. E andando rápido. Mas Guarulhos estava 100 pessoas. Então a gente montou uma equipe lá que vai começar semana que vem. Então a gente acredita que agora os drives que vão continuar, eles não param, e assim será. 84, 83, 82, 81, 80, 79. Então a gente vai fazer até 60 anos, tá? Até 60 anos vão chegando vacinas, um drive. Vacinas, um drive, entendeu? Mas não só drive, mas também outros postos, porque a gente acha que, por exemplo, Morro do Coco, Baixada, né, Guarulhos e Campos, né, essas regiões, elas precisam estar disseminadas de vacinas. E tem sido muito feliz aí o trabalho que
que agora está mais consolidado. A estratégia foi feita sempre de acordo com a quantidade de vacinas que a gente recebe. A gente planilha no dia e faz. Realmente, aquele dia de 90 anos, foi uma sucessão de problemas que a gente teve que resolver na hora, né? Os idosos achavam que era só dia 18, circulou entre eles uma informação que era só dia 18, todo mundo achou que era só aquela hora. Tanto é que naquele primeiro dia foram 800 vacinas, de 1.200 previsto. No outro dia foram 200. Então, coitadinhos, eu fiquei arrasado de saber que eles estavam achando que era só naquele dia. E a gente pediu para muitos saírem da fila e voltar no outro dia. No outro dia, Arnaldo, na primeira hora da fila, acabou a fila. Só tinha 39 carros. Então, para você ver como que a questão dessa informação, ela circulou nas redes, dizendo que a vacina tinha acabado. E aí o pessoal ficou estressadíssimo, né? Achando que a vacina tinha acabado, não teria mais vacina para eles, enfim. Mas agora não vai ter isso mais não. A gente vai melhorando a performance do motor, né, conforme vai a campanha andando, porque essa campanha é longa demais. Ela só deve acabar em junho, provavelmente. É isso que, só para concluir esse bloco, no próximo bloco a gente vai falar do novo normal, variantes, tem a pergunta do grupo. Eu queria saber, nessa marcha de vacinação, você acredita que Campos e o país terão uma margem de segurança para voltar aí o mais próximo do que era normal ainda este ano? Acho que sim. Acho que depois no segundo semestre a gente já vai atingir aí uma boa imunidade de rebanho. Eu acredito que nesse ritmo que vai começar a melhorar agora de vacinação, a gente atingindo 70% de imunidade de rebanho. E, claro, se as variantes não resistirem à vacina, que é o que eu espero que não resistam, que se resistir à vacina aí é um outro problema, mas eu acho que eles vão resistir, elas vão morrer com a vacina, elas não vão resistir à vacina, e seguiremos para o nosso normal em breve aí, em 2022, seguiremos a nossa vida normal. Tomara. Ok. 2021 já entrou nessa lista aí de mais um ano um ano perdido aí para muita gente, né? Assim como 2020, mas é o que a gente tem, né? O que o senhor falou, a prefeitura tentou comprar, não consegue, depende do ministério, e o ministério a gente já conhece a história. Bom, rapidamente, a gente faz um intervalo comercial e no próximo bloco o senhor falava sobre a injeção a vacina da Índia, a Covaxin, que é produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech e deve ser distribuída no Brasil já também. O nome dela é Covaxin. Sputnik, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e temos a Coronavac. Tomara que comece a estourar aí logo e sobrar o mais rápido possível, como o senhor disse no primeiro bloco. Vamos ao intervalo, a gente volta já com o Dr. Charbel Cury. E essa variante que está no Rio de Janeiro, tem alguma estratégia especial para Campos, né, quando chegar aqui? Vamos saber do próximo bloco com o Dr. Charbel Cury, ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e de Dumas Baterias.